Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Isto Não É Pera Doce. Neste programa vamos conversar com Raquel Azevedo, psicóloga e investigadora da e-schooling, e vamos conversar a propósito de nasceu como uma dissertação de mestrado, já deu origem a alguns estudos, sobre a promoção do sucesso escolar nas crianças da comunidade cigana. Okay. Muito obrigado, estás aqui aceitado o nosso convite. Obrigada. Estás a colaborar connosco. Porquê? A pergunta mais óbvia, como vamos começar por ela, para irmos entrando devagarinho, porquê teres escolhido a comunidade cigana? A comunidade cigana, bem, eu nasci e cresci nos Açores e nunca fui, de certa forma, confrontada com a comunidade cigana, nem com os costumes, nem com nada que tivesse a ver com esta comunidade. E quando vim estudar para Braga, para tirar o curso de Psicologia, comecei a fazer voluntariado na Cruz Vermelha. E foi nessa altura que tive contacto com a comunidade cigana, especificamente num projeto que trabalhava com esta comunidade, e fiquei bastante curiosa com aquilo que faziam e com também um bocadinho as dificuldades que esta comunidade tinha em ir à escola e as questões todas culturais que são adjacentes a esta comunidade fizeram-me ficar curiosa. Porquê é que achas que, e é sabido, as pessoas falam muito disso, que há uma certa resistência da comunidade em deixar que as suas crianças e jovens façam um percurso escolar obrigatório? Sentes que isto é verdade, o que eu estou a dizer? Sim, a literatura internacional diz isso mesmo. E esta resistência há que contextualizar, não é? Porque pode parecer que é uma resistência por pura resistência, mas tem aqui muitos fatores adjacentes e que vêm de muitas tradições e valores culturais que para eles são essenciais e que são um bocadinho diferentes daquilo que nós chamamos a sociedade maioritária. E para a comunidade cigana, e atenção que a comunidade cigana, apesar de ser é uma comunidade que existe espalhada um pouco por todo o mundo, e nós dizemos comunidade cigana, a literatura internacional usa o termo Roma, ou até Gypsy, porque pelo menos em Portugal a comunidade cigana identifica-se com este termo. Mas é uma comunidade que tem muitas especificidades, muitas diferenças. Exato, e mesmo dentro do nosso país, não é? Na Zona Norte existem alguns costumes que são muito diferentes de outras zonas, e mesmo entre comunidades. Uma comunidade mais rural tem alguns costumes um pouco diferentes, uma comunidade mais urbana tem outros. Portanto, falar de um conjunto também é um bocadinho ingrato, porque não são todos iguais. Também há uma generalização, se estás a dizer, chamar ciganos simplesmente. Sim, mas há coisas que são muito semelhantes entre eles. A valorização da família, portanto, enfim, aquela coisa de muitas vezes vê-se muitos ciganos à porta de um hospital porque está lá um familiar. Sim. E esta questão para eles é muito importante, porque se está um familiar, eles estão lá para apoiar. Claro que isso por vezes implica que ou faltem, ou não vão à feira, ou que as crianças não vão à escola, mas para eles é tão importante estar a dar esse apoio que fica acima de tudo o resto. Sim. E pode ser um bocadinho mal interpretado para quem não percebe esta valorização que eles... As pessoas hoje verem, quando vêm a comunidade toda ali à porta do hospital, no interior, e eles são muito mais ruidosos, muito mais expressivos, gera sempre aquela estranheza, não é? Sim, também. Depois outra característica também que é bastante interessante é a valorização da criança e do idoso. Portanto, são pessoas que são bastante respeitadas, tanto a criança como o idoso. A vontade da criança é a vontade da criança e deve ser livre, o que pode parecer um bocadinho contraditório com a questão depois de casarem mais cedo, o que também já não é assim, já não é tão cedo quanto era há alguns anos atrás, mas há esta valorização da criança, do espaço, da brincadeira e da liberdade da criança, e o idoso tem aqui uma posição de destaque, de conhecimento, não é? É a pessoa a quem normalmente se recorre para, às vezes, gerir conflitos, e há sempre uma pessoa que é escolhida dentro da comunidade, que é quase como se fosse o chefe, não é?
que tem esta posição de Desculpa interromper-te, mas é curioso que nas outras comunidades, eu ia dizer na nossa comunidade, mas pronto, nas comunidades não ciganas, está-se a debater o problema do idoso, não ter papel na sociedade. Das crianças agora há muitas correntes que defendem já há décadas, mas olharmos para as crianças para terem opinião, para terem espaço, e nas últimas décadas vimos a conquistar isso, mas os ciganos já tinham essa tradição. É engraçado, tendo em conta o tipo de racismo, pronto, vamos falar agora desses temas, mas de diferenças e problemas que existem entre as comunidades. Vamos pegar então no estudo e diz-me uma coisa, qual foi a receptividade da comunidade quando lhes aparece alguém, investigadores, e dizem, vamos fazer aqui um estudo? Claro que não foi bem assim, não é? Porque seria um pouco difícil. Aqui a chave, a porta de entrada, não é? Para o primeiro estudo e depois todos os que seguiram foi de facto a Cruz Vermelha, foi o projeto da Cruz Vermelha que existia na altura e que continua a existir já noutra geração, que chamava-se Geração Tecla. Portanto, é um programa, é um projeto financiado pelo programa Escolhas, e o programa Escolhas tipicamente é um programa nacional, governamental nacional, que financia projetos de inclusão social para várias comunidades, sendo que uma grande parte, não é, desses projetos são direcionados para a comunidade cigana. E, portanto, este projeto tinha já pessoas a trabalhar no terreno já há algum tempo com esta comunidade. Depois, uma característica destes projetos também é o facto, característica e exigência do próprio projeto é terem uma pessoa da comunidade cigana a trabalhar no próprio projeto, que era chamado um mediador sociocultural, e, portanto, esta pessoa tinha aqui um papel-chave de ligação. Portanto, de certa forma, até traduziam muitas vezes algumas coisas e ajudava a ser este elemento de E quantas famílias ou crianças vocês conseguiram mobilizar com esse? Bastante, não tenho um número presente, sim, mas dezenas? Sim. Normalmente o projeto abrangia sempre mais ou menos 60 crianças, crianças e jovens, portanto até a idade até aos 18 anos. Pronto, claro que os estudos que fiz foi com crianças mais novas, portanto no primeiro ciclo, mas um dos projetos que deu a origem a um dos estudos que para mim foi mais interessante e que tem a ver também com uma questão cultural muito própria deles, foi um estudo em que nós, com a ajuda então desta pessoa da comunidade cigana, acordávamos as crianças. Pois eu fui das partes mais curiosas e se calhar surpreende muita gente que não conhecia algumas tradições. Sim. Porquê acordar as crianças? Porque as crianças na comunidade cigana acordavam por si próprias, portanto os pais não os acordavam para ir à escola. Isso é uma questão cultural mesmo? Sim. Claro que com a intervenção um pouco deste projeto e também com muitas questões, não é, da promoção da escolaridade obrigatória, não é, que a idade aumentou, entretanto, enfim, também a questão das feiras, que eram o principal rendimento, fonte de rendimento deles, já não são o que eram, portanto eles também, a comunidade foi percebendo que necessita de mais escolaridade para aceder a outras profissões, exatamente, outros meios. Portanto as coisas também foram sendo um bocadinho alteradas, mas a verdade é que na altura do estudo isso era quase regra, portanto as crianças chegavam atrasadas à escola precisamente porque os pais não os acordavam e se eles se deixavam dormir havia que respeitar a criança, portanto a criança tinha que acordar por si própria. E vocês usaram jovens da etnia cigana, da comunidade, para os irem acordar, mas acordavam todos ou só um grupo específico? Acordavam todos aqueles que os pais, de certa forma, tivessem consentido para serem acordados, não é? Porque houve aqui também um trabalho de fazer estes pais perceber que as crianças chegando horas à escola, esta questão da pontualidade, primeiro é uma questão também de entrarem todos na sala de aula ao mesmo tempo, apanharem os conteúdos todos no mesmo ponto. Integração social, respeito pelas regras. Exatamente. Depois nas empresas ou no trabalho precisaram disso também. Sim, e fazer este ponto precisamente com os aspectos da vida. E portanto isto foi aqui um trabalho que também foi sendo feito junto às famílias para conseguirmos isto. E claro que o ponto-chave foi sempre ter estes jovens que eram ciganos, da comunidade cigana, então acordarem as crianças, porque da nossa parte foi apenas alguma formação
estes jovens para fazerem precisamente este trabalho. E por isso, pronto, esse projeto foi implementado com as crianças do primeiro ano. Estamos a falar que ele durou 4 anos. Exatamente. Ou seja, até o primeiro ciclo completo. Exatamente, acompanham-nos ao longo desse tempo. E desistências? Houve muitas desistências, muitas famílias desistiram? Desistências houve algumas, mas as desistências foram maioritariamente porque houve algumas comunidades não, peço desculpa, algumas famílias que se mudaram de cidade. E as crianças saíam, obviamente. Exatamente. Claro que havia sempre algum dia que havia mais resistência ou até que havia enfim, algum outro evento familiar a que tinham que ir e pronto, e aí, claro que ficavam em casa. Mas fora isso, a receptividade foi muito positiva. Em termos de resultados, vamos olhar agora para essa parte importante que é a assiduidade. O único fator que vocês introduziram aqui foi o tal knock-knock de manhã, chamá-los para a escola, uma coisa simples, pronto, tentando dar aqui uma volta a um problema, a uma diferença cultural. Em termos de assiduidade, pontualidade e depois resultados escolares, qual foi o impacto pode parecer ao final de 4 anos? Sim, pode parecer até uma medida bastante simples, mas a verdade é que a literatura e aquilo que é a assiduidade, a pontualidade, tem a ver com um conceito que é o envolvimento escolar. E o envolvimento escolar, dependendo das teorias, também pode ter diferentes dimensões da forma como é conceitualizado. Mas neste projeto, aquilo que nós pretendíamos era promover o envolvimento escolar na dimensão comportamental, ou seja, o ir à escola, o estar presente. Isso já vai gerar outros resultados, não é? Exato, e o envolvimento escolar tem uma ligação muito forte com os resultados escolares. Portanto, nós conseguimos perceber mesmo que esta ação, que parece bastante simples, mas que ainda assim até foi bastante complexa e exigiu aqui um esforço muito grande, porque eram várias crianças e todos os dias da semana eram acordadas. Mas esta ação de os acordar e de garantir que iam à escola, portanto, garantir a pontualidade e claro que à medida que isto foi sendo feito, as próprias crianças foram também percebendo a importância de estar na escola. E isto teve um impacto positivo no rendimento académico. Pois, eu vi no gráfico, não vou lê-lo, mas o gráfico era assim do grupo, estava cá em cima e os outros estavam cá em baixo, portanto isso mostrava mesmo um impacto extremamente positivo. Agora, para terminarmos, tu, olhando para isso, que outras conclusões é que tiravas? Ou pelo menos que outras medidas, tal como essa tão simples, ou outras estratégias podiam ser feitas, pelo menos estudadas, em certos grupos, ou já começarem a ser implementadas, pudessem promover também mais integração ainda destas crianças e destes jovens? Aqui há muito... A verdade é que isto é um mundo, não é? E falámos aqui sobre apenas um dos estudos, enquanto que já foram feitos mais. E o que nós fomos percebendo à medida que os anos foram passando foi que as concepções da aprendizagem das crianças, que se no início, das crianças e dos pais, se no início eram muito centradas, não é, nas competências mais básicas de ler e de escrever e de fazer contas, não é, muito para as atividades diárias mais simples, também foram percebendo, e a comunidade foi percebendo que se por um lado, claro que a escola tem aqui um fator e a grande resistência da comunidade cigana, muitas vezes em ir à escola, é pelo fator não só de discriminação, que sofrem. Não estão integrados, sim, não há hipótese. Mas também pronto, há aqui um equilíbrio às vezes um bocadinho precário entre perceberem que se estudarem um pouco mais, poderão ter acesso a mais outras oportunidades, que por vezes não surgem pela discriminação que sofrem, portanto é aqui um ciclo um bocadinho vicioso. E uma coisa que seria bastante importante e que também já foi testada num outro estudo é implementar ações para promover a não discriminação. E isto tão simples quanto dar informação sobre a comunidade cigana, porque, por exemplo, esta questão
das crianças não poderem ser acordadas, a verdade é que muitos professores não sabiam disto, não tinham noção. Então achavam que as crianças iam atrasadas, sim, e que os pais não tinham responsabilidade de os levar a horas à escola, quando é outra questão que está aqui por trás. E, portanto, desconstruir todas estas questões mais culturais, que têm um impacto, é verdade, naquilo que é as normas e as regras da sociedade maioritária, ajuda a que os professores compreendam melhor, os diretores de escola compreendam melhor, e se a escola compreender tudo isto melhor, pode ajustar em certa medida algumas práticas que poderiam ajudar a que a comunidade... mais integração. Exatamente, e que fosse mais participativa. Por exemplo, a questão do currículo é uma questão bastante premente, não é? E hoje em dia nós vemos, não é? As nossas escolas têm cada vez mais alunos de mais comunidades. E se não houver uma representatividade dessas comunidades... Mais multiculturalidade também nos currículos, não é? Sim. E para eles estranham muito mais, não se sentem representados naquilo que estão a aprender. Exatamente, porque ver de certa forma refletido no currículo, refletido, por exemplo, nas histórias que se lê, no livro de português, ou até as contas de matemática que têm sempre um exercício que pode ter algum tipo de contextualização, pode ser uma situação de outra cultura. Ter isso é uma representação, e se uma criança de outra comunidade, que pode não ser a comunidade cigana, não é? Pode ser até de outra etnia, ou pode ser uma criança de outro país, sim, se vir essa representatividade, não é? Se sentir representada, percebe que também é valorizada. Ok. Não vamos terminar hoje com a pergunta da equipa do e-schooling, porque fazes parte também da equipa do e-schooling, mas vou-te fazer a última pergunta, que tem a ver com a comunidade de professores, com os professores, não é? Como é que sentes? Achas que eles também reagiram bem à iniciativa, colaboraram, ou também tu vais fazer ali um trabalho de preparação? Sim, essa questão é também um pouco complexa, porque se houve professores que foram bastante receptivos, houve outros que também foram um pouco mais resistentes. Isto porque eu acho que, em certa medida, os professores, não é? Nós sabemos que estão muito cansados, com muitas ações, muito trabalho, eu acho que a resistência era maioritariamente por não entenderem o porquê, ou não verem qual poderia ser o resultado, não é? E quando de facto percebem o resultado das ações e que tem um impacto positivo, percebem que também faz precisam sentido. de alguma formação sobre essa diversidade cultural que estávamos a falar há pouco. Exatamente, sim. Ok, Raquel, muito obrigado pela tua Obrigada. presença e espero que continues a investigar estas situações. Obrigada. Okay, muito obrigado.